Bom dia, com muita alegria, um novo mês, setembro, e um novo projeto. Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Qual será? Vamos ativar a minha antena captadora de histórias? Então vamos lá, repita comigo bem alto. Antena que pro céu aponta, capte uma história que a Fafá conta. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Captou a história desse livro aqui, ó? A Máquina das Estações, de Fran Nunho, editora Biruta. Então chame seus amigos, sua família, aumente o volume, que a história já vai começar. Era uma pequena cidade de sabe-se lá que país. Estava para acontecer uma votação. O prefeito tinha comprado uma máquina única no mundo. Com ela, era possível decidir a duração das estações meteorológicas no decorrer do ano. Por isso, os 400 moradores do lugar estavam inquietos, já que deviam escolher a nova combinação da máquina. Discursou o prefeito na sacada da prefeitura. Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade, porque pela primeira vez vamos escolher democraticamente quanto tempo queremos que durem na nossa comarca o inverno, a primavera, o verão e o outono. Sendo assim, aqui está a urna onde as senhoras e os senhores podem depositar as cédulas com o nome de sua estação favorita. Todos os habitantes, um por um, colocaram seus votos na urna. Quando anoiteceu, eles se reuniram ansiosos na praça da cidade para conhecer o resultado daquela votação tão peculiar. O resultado, proclamado pelo prefeito, foi o seguinte: o inverno recebeu 100 votos, a primavera outros 100, o verão e o outono também 100 votos cada um. A população ficou em silêncio. O prefeito continuou. Como podem ver, deve ter havido uma falha no uso das cédulas, pois todas as estações tiveram a mesma quantidade de votos. Por isso, ordeno que a eleição seja realizada de novo amanhã. A votação se repetiu não apenas uma vez, mas duas, três, quatro. E o resultado foi sempre o mesmo. Meio decepcionado, o prefeito voltou a discursar na sacada. Tomei uma decisão. Tendo em vista que o resultado obtido na urna é sempre o mesmo, considero que eu, como prefeito desta cidade, devo decidir a duração de cada estação. Ninguém teve coragem de se opor. E no dia seguinte, tudo estava organizado para que o mandatário colocasse, de acordo com a sua vontade, a combinação das estações do ano naquela máquina tão singular. E a combinação, de novo na voz do prefeito, foi a seguinte: para o inverno e o outono darei 1 mês, para a primavera 2 meses e para o verão os meses restantes. Ninguém gostou daquele ano esquisito. Nem os camponeses, nem os sorveteiros, nem os professores, nem os pais e nem mesmo as crianças. Porque enquanto alguns trabalhavam muito, outros não faziam quase nada. Uma parte da população estava cansada e a outra aborrecida. Foi um caos. No entanto, quem fez bom proveito daquela situação foi o prefeito, que passou quase o ano inteiro de férias a vários quilômetros da prefeitura, desfrutando de sua casa com piscina e vista para o mar. Aconteceu, porém, que, certo dia, os habitantes da cidade, cansados daquela situação, decidiram introduzir na máquina a
combinação para que as coisas voltassem ao normal e as 4 estações tivessem a mesma duração. Só que tinha um problema. A chave da polêmica engenhoca estava com o prefeito, muito bem guardada em sua casa de veraneio. A solução não se fez esperar. Era preciso acabar com a máquina. Porcas, parafusos, tubos, teclas, botões, motores e fiação foram destruídos bem depressa com as marteladas que o ferreiro desferiu no polêmico invento. Logo em seguida, uma coisa muito estranha aconteceu. Em muito pouco tempo, nevou, choveu, soprou um vento furioso e finalmente saiu o sol. Parecia que tudo estava em ordem outra vez. De acordo com o calendário, a primavera era a estação que devia reinar no céu. O prefeito, alarmado com os acontecimentos, voltou à cidade bem depressa e teve uma enorme surpresa ao ver que seus habitantes faziam uma nova votação. Só que dessa vez não tinha nada a ver com as estações do ano. Estavam escolhendo um novo prefeito para aquela pequena cidade, sabe-se lá de que país. Os beijos mais que especiais de hoje vão para Tássia, para Sara, para o Danilo, para Mírcia, para o Felipe, para Letícia, para o Enzo e para o Theo. Claro, para você também. Tchau e até a próxima. E aí, gostaram dessa história envolvendo a palavra democracia? Pois bem, essa palavra fará parte do nosso projeto de setembro. E vocês, já vivenciaram em casa ou na escola ou em outro ambiente que vocês costumam frequentar alguma situação que envolveu a democracia? Alguma situação que precisava ser resolvida, mas que para isso várias pessoas deveriam fazer uma votação ou simplesmente dar a sua opinião para ver qual decisão foi a mais decidida por todos? Relata isso pra gente lá no grupo de WhatsApp. Cultura africana. Festas, crenças, costumes e conhecimentos de um povo fazem parte da cultura e da identidade dele. Vamos conhecer mais sobre a cultura dos povos africanos? Com a maior parte de suas terras entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, a África é o terceiro maior continente do mundo. Seu território tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Localizado ao sul da Europa e ao sudoeste da Ásia, o continente africano é conhecido pela diversidade de suas paisagens naturais. A forma como essas paisagens se distribuem rendeu à África o apelido de continente espelho. Partindo do Equador, encontram-se tanto ao norte como ao sul áreas de florestas equatoriais e tropicais, savanas, estepes, desertos e, nos extremos, vegetação mediterrânea. As centenas de etnias que habitam os 55 países do continente se relacionam de diferentes formas com essa variedade de clima e de vegetação. No deserto do Saara, por exemplo, vivem os tuaregues. Eles são seminômades e praticam principalmente o comércio e a criação de camelos, dromedários e outros animais. Em áreas do Saara cruzadas pelo rio Nilo, os solos mais férteis permitem a fixação de várias populações que podem desenvolver a agricultura. Nas áreas de clima semiárido do Mali, por sua vez, vivem povos como os Dogons, que se destacam pelo vasto conhecimento astronômico, resultado de séculos de observação dos corpos celestes. Essa região, graças ao clima seco, apresenta ótimas condições para observar as estrelas. Nas savanas e florestas,
vários grupos desenvolveram sofisticadas técnicas de metalurgia. Os Achantes, que vivem no sul de Gana, produzem diversos objetos de ouro. As florestas equatoriais do continente também são habitadas por diferentes povos que vivem da caça e da coleta de frutos, como os pigmeus. Clique nos destaques para obter informações sobre 3 países de diferentes regiões da África. Para começar, como é a roupa e os adereços das pessoas que aparecem nesta imagem? Por que você acha que elas estão usando máscaras? A imagem retrata uma cerimônia da cultura africana. Quais outros elementos da cultura africana no Brasil você conhece? Página 134. Antes da leitura. Nascida na África, a escritora Magdalene Sacchini retrata em seus livros a cultura e a sabedoria do povo africano. Na coletânea O Amuleto Perdido e Outras Lendas Africanas, ela apresenta contos populares de diferentes tradições africanas. Observe esta capa de livro. Que imagens aparecem nessa capa? O que mais chamou a sua atenção? Com base na capa e no título, que histórias você imagina encontrar nesse livro? Vocês se recordam de alguma história de origem africana que tenham lido ou ouvido? O Amuleto Perdido é o título do conto que você vai ler a seguir. O que você acha que vai acontecer nessa história? Contar histórias é uma das maneiras de os povos africanos educarem as crianças, que desde pequenas aprendem sobre os seus antepassados, a história, os valores e as tradições de sua comunidade. Na página 135, na leitura 1, nós vamos ler o conto do qual falamos na página anterior, ou seja, O Amuleto Perdido. Há muito, muito tempo, quando todos os seres vivos podiam falar uns com os outros, um chefe vivia com seu filho chamado Natage. Natage adorava nadar no rio, que corre próximo à aldeia, e todas as criaturas aquáticas eram suas amigas. Um dia, Natage saltou de uma pedra bem alta e mergulhou. Ao voltar à superfície, percebeu que o precioso amuleto que seu pai havia pendurado em seu pescoço tinha sumido. Ansioso, Natage chamou todas as criaturas da água. Por favor, me ajudem a encontrar meu precioso amuleto. Imediatamente, todos os bons amigos que viviam no rio se puseram a vasculhar as águas. Eles tinham de achar o precioso objeto antes que algo ruim acontecesse a Natage. O Brage procurou embaixo de todas as pedras. O salmão nadou rio acima e rio abaixo, procurando em todas as grutas. O caranguejo vasculhou todas as fendas. A tartaruga percorreu o leito do rio para cima e para baixo. O barrigudinho remexeu todas as plantas aquáticas. Até a enguia, que está sempre sozinha, deslizou e se espremeu atrás de cada pedra,
penetrando na escuridão das profundezas. Mas foi tudo em vão. O precioso amuleto tinha sumido. Então, Mivu, o rei do rio, apareceu e ouviu a história do amuleto perdido. Ele comentou: uma de vocês, criaturas das águas, pegou o amuleto de Natásha e perguntou em tom imperioso: quem foi? Todas as criaturas da água ficaram em silêncio. Mivu gritou, fitando duramente cada uma delas: venham para minha caverna quando a lua estiver no céu e resolveremos este problema. Natásha e as criaturas da água nadaram em direção a Mivu, o rei do rio. Diante dele, em cima de uma pedra, havia uma magnífica tigela dourada. Mivu mexeu a cauda 3 vezes acima da borda da tigela. E isso fez com que, sem que ninguém percebesse, a magia dos antigos começasse a funcionar. Então ordenou a todos: nadem em volta da tigela 3 vezes. Natásha, o caranguejo, o barrigudinho, que tremia um pouco, o brage, o salmão, a tartaruga e a enguia fizeram o que ele havia mandado. Mivu olhou atentamente para cada um e viu algumas lágrimas escorrendo no rosto do barrigudinho. Mivu apontou a barbatana dourada em sua direção. A magia dos antigos revelou que foi você quem pegou o precioso amuleto. Vá buscá-lo imediatamente e devolva-o a Natásha. O pobre barrigudinho ficou envergonhadíssimo e, com humildade, pediu perdão. Esperava que o precioso amuleto me tornasse mais importante, soluçava ele. É por esta razão que até hoje os pequenos barrigudinhos são perseguidos por todas as outras criaturas aquáticas. Então, o que vocês sentiram em relação ao barrigudinho? O que acharam da atitude dele? Como imagina que os amigos dele reagiram? Como vocês perceberam, os nomes Natásha e Mivu pertencem a uma língua africana e são pouco comuns em nosso cotidiano. Concluindo, esse texto ele é do gênero textual conto, por apresentar algumas características. Todo conto apresenta personagens, o tempo, que é quando a história aconteceu, o lugar onde a história aconteceu, os personagens, as pessoas que estão envolvidas na história e o tipo do narrador. E principalmente, o conto é baseado em fatos fictícios, imaginários. Esses personagens não existem, essa situação não aconteceu. Mas os povos africanos tinham e têm o hábito de criar contos para explicar situações que é difícil ser explicado pela ciência para a compreensão das pessoas. E assim como os contos populares, por exemplo, aqui na nossa cultura brasileira, esses contos são passados de geração para geração. Ou seja, o pai conta essa história para o filho cresce e conta para o seu filho cresce e assim vai, certo? Vamos agora fazer o estudo do texto na página 138. Mas eu gostaria que nesse momento vocês dessem uma pausa nesse vídeo e realizassem uma leitura silenciosa aí na casa de vocês, antes de começarem a resolver a atividade, certo? Depois que vocês fizerem a leitura, aí tira a pausa e vem para a explicação da atividade. Questão 1.
Após ler o conto, o que você imaginou sobre a história? Foi confirmada ou não? Lembra que um questionamento lá do antes da leitura era para vocês fazerem suposições sobre o que aconteceria, o que provavelmente aconteceria no texto O Amuleto Perdido? O que vocês imaginaram é parecido com o que realmente aconteceu ou vocês pensaram bem diferente? Relata lá no grupo do WhatsApp. Questão 2. No início do conto, Natásio pula no rio e perde o seu amuleto. O que seus amigos fizeram para ajudá-lo? Lembram que cada amigo fez algo para ajudar a encontrar esse amuleto perdido? Complete as frases a seguir com as personagens do texto. Quem são os amigos de Natásio? O caranguejo, o barrigudinho, a tartaruga e a enguia. Vocês vão preencher essas frases com o nome do personagem que praticou essa determinada ação para ajudar Natásio. B. Que atitude Mivu tomou para descobrir o responsável pelo sumiço do amuleto de Natásio? No final da história, a gente viu que Mivu conseguiu descobrir quem tinha pego este amuleto. O que foi que ele fez para descobrir? Vocês vão relatar. Letra C. No momento de nadar em volta da tigela, uma das personagens apresentou um comportamento estranho. Volte ao texto e sublinhe o trecho que comprova essa afirmação. Vocês vão passar um tracinho embaixo da informação que pega a parte de um personagem tendo um comportamento estranho, certo? D. Marque um X no nome da personagem que pegou o amuleto de Natásio. Foi o caranguejo? Foi o barrigudinho ou foi a tartaruga? Letra E. O que motivou essa personagem a pegar o amuleto de Natásio? Pegar algo que pertence a outra pessoa não é correto. Mas as pessoas sempre explicam o porquê de fazer isso. Barrigudinho fez algo errado, mas ele explicou por que ele fez isso. O que motivou? Por que ele pegou esse amuleto de Natásio? Vocês relatam com as palavras de vocês. E na página 139, vocês vão continuar resolvendo as questões que envolvem esse texto, certo? Lá no nosso grupo do WhatsApp, tia Alana vai postar algumas fotos com contos africanos. O que é que vocês vão fazer depois que vocês realizarem essa atividade do livro de vocês, na página 138 e 139? Vocês vão ler os textos e vão escolher um conto. Só precisa escolher um conto. Aquele que você mais se agradou, que você mais gostou. E vocês vão ficar fazendo a leitura desse conto para que na quinta-feira, na nossa aula online, vocês relatem com as próprias palavras de vocês o conto escolhido, certo? Vocês vão treinar a leitura, vão treinar a compreensão, porque a nossa produção textual dessa semana será uma produção oral. Ou seja, vocês vão me contar o conto escolhido com as próprias palavras de vocês. Não tem que decorar os textos, não é isso. Vocês têm que compreender e aprender a história para recontar a mesma história, só que com as palavras de vocês. Então, vocês têm segunda, terça e quarta para treinar essa produção oral, certo? Qualquer dúvida, deixem para o plantão Tira Dúvidas e até mais!